Fala turma, tudo bem? Professor Jonathan Rodrigues, aqui do canal Regionalizando-se. Seja bem-vindo. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, deixa seu gostei e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Hoje a gente vai continuar o conteúdo para o sexto ano, a gente vai terminar paisagens. A gente já está há algum tempo falando sobre as paisagens e agora a gente vai encerrar esse conteúdo com as sociedades e suas paisagens. A gente vai verificar um pouco como as sociedades e o modo de vivência das sociedades altera essa questão das paisagens, altera as suas paisagens, né? Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma comunidade bastante interessante. Aqui nós temos a foto de um iglu, né, que é a casa ali dos esquimós, as pessoas que vivem na neve, né? A gente pode perceber que essa paisagem é bastante característica devido a um tipo de sociedade, a uma determinada sociedade. Esse é o foco da nossa aula. Nós entendermos que existe uma característica específica daquela paisagem, algum ponto específico daquela paisagem, que é devido à sociedade que a habita. Olha outra foto aqui, por exemplo, na cidade de Cairo, no Egito. Olha como são características as pirâmides, né? Isso conta também a história do povo. A gente sabe que as pirâmides são das construções mais antigas que existem na face da Terra. E a gente consegue perceber que a paisagem ela também nos conta uma história. Basta que nós analisemos as mesmas, né? A gente consegue perceber aí a cidade de Cairo atualmente e ao fundo a sua história, o seu passado, que eram as famosas pirâmides do Egito, né? Olha, uma outra comunidade aqui, por exemplo, essa comunidade aqui na Mongólia, a gente consegue perceber essa construção que é muito característica dessas áreas pastoris nesse país. Então, através dessas imagens, vocês conseguem perceber que existem profundas diferenças entre as comunidades e a gente consegue perceber que essas características elas são preservadas ao longo dos anos, ao longo das gerações. E a gente consegue, ao olhar a paisagem, ao sentir a paisagem, perceber as especificidades de cada paisagem. Claro, existe uma história e uma cultura que é contada para nós através da interpretação da paisagem, da análise da paisagem. Então, a paisagem ela não é estática, ela é dinâmica, tem seu movimento permanente e a gente consegue perceber esse movimento ao observar a paisagem e ao analisar. Esse é o foco na nossa aula. E aí a gente tem a questão das comunidades tradicionais, que é relacionada às paisagens e povos tradicionais. Algumas comunidades dessas sociedades, né, principalmente em algumas comunidades antigas, interferiam menos na natureza, como a gente interfere hoje, e possuíam uma relação diferenciada com ela. A gente sabe que essas comunidades elas tinham essa característica de respeito à natureza, de menor interferência à natureza. Atualmente, descendentes dessas comunidades ainda existem. São as chamadas comunidades tradicionais. No Brasil, desde 2007, estes povos são protegidos por lei, garantindo direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais. Essas comunidades tradicionais, elas têm a sua característica preservada por lei, né? O Estado tenta o tempo todo proteger essas comunidades. Desde 2007, existem iniciativas relacionadas legalmente, né, relacionadas à lei, para proteger essas comunidades. É o caso, por exemplo, das reservas indígenas, que é o que a gente vai tratar basicamente agora. Né? Por exemplo, os indígenas. A gente tem aqui um exemplo dessa foto da comunidade Cariri-Chocó, que fica aqui em Sergipe, inclusive, uma comunidade tradicional indígena, que tem uma profunda relação com a natureza, diante do seu modo de vida, né? Com a caça, com a pesca, com sua extrema religiosidade relacionada à natureza. Basicamente, essa é a característica principal dos indígenas, que criam suas aldeias, suas comunidades. Hoje, muitos indígenas já foram urbanizados, no caso, já estão em contato
com a civilização do homem branco, né, como eles mesmos costumam nomenclaturar, mas muitas comunidades no Brasil ainda permanecem intocadas ou quase intocadas. A proposta aqui é manter essas comunidades intocadas para que elas preservem a sua cultura, preservem a sua identidade. E a gente consegue perceber claramente essa identidade aí indígena sendo bastante valorizada. E aí a gente tem, claro, diferentes etnias nas comunidades indígenas. A gente sabe que no Brasil, na época do seu descobrimento pela Europa, existiam cerca de 4 milhões de indígenas no Brasil. E aí, se você acompanha o canal, você já deve ter visto isso na aula de 7º ano. E aí, o que acontece? Essas comunidades, infelizmente, elas foram sendo extintas, né, pelo processo ali de povoamento e colonização de Portugal, onde muitos índios foram escravizados ou mortos. Atualmente, no censo de 2010, que é o mais recente, né, cerca de 900 mil pessoas se autodeclararam indígenas. E aí, claro, nós temos um recuo muito grande dessa comunidade. E aí, se há necessidade, sim, de protegê-las. E aí, claro, existem, por exemplo, as reservas indígenas, que são locais onde os indígenas vivem, que esses locais eles são preservados, intocados, ou existe uma restrição muito forte para que essas comunidades elas não sofram essa interferência do homem branco, digamos assim. Vamos passar para o próximo. Aí, por exemplo, a gente tem os quilombolas, né? Basicamente, os quilombolas são descendentes de escravos que a se recusaram a serem escravizados, fugiram para locais afastados e se agruparam nos chamados quilombos. Os quilombolas são descendentes desses escravos que fugiram. E aí nós temos uma foto, por exemplo, do povoado Mussuca, que fica em Laranjeiras, aqui em Sergipe também, que é uma comunidade quilombola. A gente tem várias comunidades quilombolas no Brasil e também, claro, existem tradições, práticas específicas do povo, né? E elas procuram ser preservadas através dos seus descendentes. E aí, claro, essa descendência é passada de geração para geração. Beleza? Vamos passar para o próximo. Aí nós temos uma imagem, né, dos caiçaras, das casas dos caiçaras, que eles ficam basicamente ali no sul e sudeste do país, tem uma profunda relação com a pesca, também uma comunidade tradicional, principalmente nas regiões litorâneas, ou seja, a pesca de água salgada. Eles são descendentes da miscigenação entre indígenas e europeus, e em menor quantidade dos povos africanos, no caso, né? Os caiçaras eles também têm essa profunda relação com a natureza e sobrevivem dela, né? Sobrevivem da pesca. Inclusive, existem muitas comunidades no Rio de Janeiro, em São Paulo e até mesmo no Paraná. Então, basicamente, é esse povo aí que tem necessidade de preservação também. E a gente tem os ribeirinhos, que também são uma comunidade tradicional. Os ribeirinhos são um tanto quanto parecidos com os caiçaras, só que os ribeirinhos eles habitam mais a região norte. São pessoas que vivem basicamente à beira dos rios, constroem suas casas sobre os rios muitas vezes ou à margem deles e sobrevivem ali da atividade pesqueira também, tanto para a sua sobrevivência quanto para a venda ali, o comércio e o compartilhamento entre eles. E assim, é importante essa relação que essas comunidades têm com a natureza, porque, por exemplo, os ribeirinhos, eles têm o hábito de respeitar algo que eles chamam de piracema. Piracema, basicamente, é o período de reprodução dos peixes, quando realizam um movimento migratório em direção às nascentes dos rios, né? Ou seja, existe esse profundo respeito dessas comunidades
com a natureza. E nesses períodos de piracema, conforme eles denominam, a atividade pesqueira ela fica meio que suspensa. E a gente consegue perceber essa relação de respeito entre essas comunidades que precisam ser preservadas. Muitas outras comunidades tradicionais, muitos outros povos tradicionais a gente pode citar também, como por exemplo os ciganos, né, que a gente conhece, que são pessoas, geralmente a gente conhece como pessoas que são nômades, né, vivem se mudando. O sertanejo também tem a sua história, a sua relação com a natureza, principalmente no período ali das secas, e aí o aproveitamento das cheias. Os seringueiros, com a sua relação relacionada à natureza e sua importância, inclusive, para a história do Brasil, principalmente ali no ciclo da borracha, ali quando a gente entra na história ali, por exemplo, do Tratado de Petrópolis, que vocês vão ver no 7º ano também. E tem os marisqueiros, né? Todas as comunidades elas têm a sua profunda relação com a natureza e elas nos mostram que as paisagens, conforme vocês conseguem observar, elas têm sim a sua expressão histórica e cultural. E é importante que a gente preserve, que a gente tenha esse respeito por essas comunidades e preserve suas tradições e ajude e incentive a preservação dessas tradições, né? Claro, elas merecem esse respeito. Essas pessoas elas têm uma história profunda e isso precisa ser respeitado, beleza? Basicamente, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula a gente começa um outro ciclo, né? Que é basicamente a gente começa a entender o nosso sistema solar e como a Terra está localizada e está posta frente a esse sistema. E é isso, galera. Muito obrigado. Se você chegou até aqui, deixa seu gostei, ativa o sininho de notificação, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e tchau, tchau.